Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos conversar sobre bariátrica. Para começar essa conversa, nós temos que explicar o que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia feita, existem várias modalidades dessa cirurgia e geralmente é feita em pessoas que têm obesidade mórbida. Sim, apesar de ser gordinha, eu já fiz a bariátrica. E é exatamente disso que eu quero conversar com vocês. Muitas pessoas, quando eu falo que eu fiz a bariátrica, falam: ah, então não funcionou? Pois é. A bariátrica, ela é uma cirurgia que reduz, né, o estômago e dá um desvio ali no intestino. A minha, no meu caso, foi YD-ROX. Foi essa que ela, além de diminuir o estômago, ela também faz um desvio no intestino. E por que eu fiz a cirurgia bariátrica? Eu sempre tive problema com peso, mesmo quando eu não tinha problema com peso. Mesmo quando eu era bem novinha, quando eu digo bem novinha, eram uns 10, 11 anos mais ou menos, eu sempre tive o corpo mais desenvolvido do que as minhas amigas. Como assim o corpo mais desenvolvido? Você está falando de ser gordinha? Não, eu não era gordinha, eu era magra. Mas eu tinha uma perna bem grossa, eu sempre tive perna grossa. Eu desenvolvi o peito muito cedo. E as minhas amigas não tinham peito, nem perna grossa. Elas ainda tinham um corpo mais infantil. E eu tinha um corpo mais de mocinha. Eu menstruei muito cedo. Fatores genéticos, né? E aí as minhas amigas falavam que eu era gorda. E eu acreditava nisso. E isso... isso é um problema, né, gente? E eu ia falar isso não era um problema. Não, isso é um problema, porque eu sempre me achei gorda mesmo quando eu era magra. Eu sempre pratiquei esportes. Quando eu era jovem, eu pratiquei muitos esportes. Eu fiz handball minha juventude inteira. Eu já fiz karatê, eu já fiz natação, eu já fiz balé, eu já fiz... Gente, eu já fiz muitos esportes, eu sempre fui uma criança muito ativa, eu sempre fiz muitas coisas. Na minha época de criança, era uma época que eu andava muito de bicicleta, eu andava muito a pé, porque eu morava no centro da cidade, então tudo a gente fazia a pé, a gente ia pra escola a pé, a gente ia na casa dos amigos a pé, tudo a gente fazia a pé. E na minha época não era tão perigoso como hoje em dia, então a gente tinha muita liberdade. Com 10 anos eu andava no meu bairro, minha melhor amiga morava no bairro de cima, então a gente ia andando, então era mais tranquilo. E eu, né, era uma pessoa que andava muito, então eu tinha pernona, bonitona. Mas eu não era gorda. Mas as minhas amigas eram muito magras, então elas falavam que eu era gorda. Mas eu nunca fui muito de me encanar com o que as pessoas falam, porque eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu sempre gostei de roupas diferentes, eu sempre gostei de cabelos diferentes, eu sempre fui uma pessoa meio fora da curva. Então eu não me importava muito que elas achassem que eu era gorda, mas dentro do meu coração eu achava que eu era gorda também. E, enfim, a vida inteira eu fiz regime. Eu não me lembro a primeira vez que eu fiz regime na minha vida, acho que com 12 anos mais ou menos. E eu me lembro que com 15 anos eu fui numa nutricionista, numa endocrinologista, para tomar as famosas fórmulas. Quem é dos anos 80 não lembra das fórmulas? As fórmulas eram um mix de coisas bem complicadas que hoje em dia são substâncias proibidas que a gente tomava para emagrecer. E aí o que acontece? Sim, as fórmulas funcionavam super bem, porque elas diminuíam a ansiedade, elas tiravam completamente a fome. E eu cheguei já a emagrecer, sei lá, 15, 20 quilos em um mês tomando fórmula. Mas a fórmula, ela não é milagreira. O que acontecia? Assim que a gente parava de tomar a fórmula, você aumentava o peso rapidamente, às vezes eu ganhava mais. Então, por exemplo, se eu perdi 15, eu ganhava 20.
Ai, é uma história tão difícil de contar, eu não gosto de falar sobre o meu peso. Existem duas coisas que eu não gosto de falar, a minha idade e o meu peso, e existe um motivo para isso. A nossa sociedade, além dela ser uma sociedade machista, opressora, ela julga muito a mulher pelo peso, pela idade. Eu já perdi emprego, eu já perdi a oportunidade, a pessoa não aceitar o meu currículo por conta da minha idade. Eu vejo minhas amigas super desconstruidonas falando, eu tenho mesmo tantos anos, isso e aquilo, e eu tô orgulhosa dessa idade que eu tenho, e eu acho lindo, eu acho excelente pra elas. Pra mim não me faz bem. Eu não gosto de falar sobre a minha idade, muito menos o meu peso, porque são duas coisas que eu cresci ouvindo que eu tinha que ser jovem e magra. E isso é uma coisa que, mesmo pra mim, que tento me desconstruir todos os dias, é difícil. E eu tenho certeza absoluta que um monte de gente que vai assistir esse vídeo, principalmente se você é cria dos anos 80, vai me entender perfeitamente. Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é legal, eu não estou fazendo nenhuma apologia. Esse vídeo se trata da minha vida, das minhas perspectivas, da minha visão do que aconteceu, tá? Por favor, não levem para um lado errado isso daí. Aqui só tô contando das minhas vivências. Eu não tô julgando nem nada, eu acho que cada um sabe de si. E eu vejo que as coisas estão muito melhores para nós hoje. As pessoas estão sim se desconstruindo, estão sim parando para pensar. Existe uma caminhada bem longa ainda, mas estamos chegando lá. Tá, voltando para a bariátrica. Quando eu realmente comecei a engordar, eu comecei realmente a passar dos limites quando eu comecei a namorar com meu marido. Eu comecei a namorar com meu marido muito nova, eu tinha 18 para 19 anos. Eu não tenho certeza se eu tinha 18 para 19 ou se eu já tinha 19, mas eu acho que foi isso, de 18 para 19. E foi quando eu comecei a engordar, porque o meu marido come muito. Ele é descendente de japonês, ele é magrinho e ele come muito e não engorda. E aí ele achava um absurdo que eu não comia. A gente saía e ele achava assim, nossa, mas você come muito pouco, nossa, mas... Enfim, porque ele come demais, ele achava muito estranho eu comer tão pouco. E foi aí que eu comecei a comer, né, gente? Gente feliz faz o quê? Come, né? E aí eu comecei a comer muito e não fazer mais tanto exercício, que nessa época que eu comecei a namorar com ele eu já era bem sedentária. Eu não fazia mais nada, acho, de esportes. Então, lógico que isso faz com que a gente comece a engordar. Mesmo fazendo dieta, teve épocas que eu fazia dieta, eu sempre me controlei, eu sempre me segurei muito na comida, porque eu sempre tive medo de engordar muito. Mas, mesmo assim, né, gradualmente a gente vai engordando. Até que chegamos no ponto. Quando eu voltei do Japão, eu morei 5 anos no Japão. Eu voltei do Japão grávida e eu tive meu filho. No Japão eu conseguia me manter magra, porque primeiro que a alimentação de lá é muito melhor do que a nossa. E depois porque lá eu tinha recursos, eu ia na academia, eu frequentava a academia todos os dias. Até de fim de semana, quando meu marido trabalhava, eu ia na academia também. Lá você tem condições de pagar a academia, não é que nem aqui que a gente mal consegue comer, né? Enfim, dignidade, né, amor? Vivia com dignidade. Não era rica, só tinha dignidade. Enfim, quando eu voltei do Japão, né, eu tive meu filho e aí eu comecei a ganhar muito peso. E quando eu digo ganhar muito peso, é tipo assim, rápido, sabe? Muito rápido eu comecei a ganhar muito peso. E chegou num ponto que eu não aguentava mais fazer dieta, eu já tava cansada de fazer dieta. Ai, gente, a vida inteira me limitando com relação à comida. Eu falei, quer saber? Vamos ver onde isso vai dar. E infelizmente não deu num lugar bom pra mim. Eu sou bem pequenininha, eu tenho 1,57 de altura. Eu tenho até diminuído, eu já tive 1,58. Mas eu tenho uma escoliose, é um S na coluna, aqui assim no final da coluna. Então eu tenho uma perna menor que a outra e isso vai cada vez me encolhendo mais. E aí eu sou uma mulher pequena
Mas eu comecei a ganhar muito peso, muito rápido. E eu cheguei ao marco de 117 quilos, se eu não me engano. Eu acho que o ápice meu foi 114 ou 117. Eu não tenho muita certeza desse peso, tá? Mesmo porque depois dos 100 eu não me pesava mais. Porque eu falo pra vocês que deu num lugar muito ruim. Deu um lugar muito ruim pelo seguinte: como eu tenho problema na coluna, eu sinto muita dor. Então eu não fazia mais nada da minha vida. Eu tinha vergonha de sair de casa. Eu não tinha disposição para sair de casa. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu lembro assim, minha casa não é uma casa grande, é uma casa pequena. E não é muito pequena, mas é uma casa assim fácil de limpar. Eu lembro que eu limpava o banheiro e eu tinha que parar, eu tinha que descansar. Eu ficava ofegante. Eu tinha tanta dor nas costas que a dor subia para a cabeça e eu tinha constantemente enxaqueca, daquelas braba. E eu vivia ruim, eu vivia doente, eu tava sempre gripada, eu tava sempre muito dolorida. Eu não conseguia segurar meu filho no colo mais. E entre outras coisas, né, gente? Porque você imagina, se você perde... Eu perdi toda a minha libido, eu não tinha mais vontade de namorar com meu marido. E eu sei que isso pode parecer besta, mas não é, gente. É muito importante que a gente tenha uma vida saudável, né? E essa parte de ser saudável é ter uma vida sexualmente ativa, né? Então, assim, eu me sentia horrorosa, eu me sentia feia. Eu não sabia mais o que fazer, eu tava bem perdida, assim, sabe? Eu tava me sentindo muito mal. Eu lembro que eu não queria nem trabalhar mais, porque eu não queria ter que sair de casa, encarar as pessoas e as pessoas me olharem. Eu me sentia muito mal. Enfim, derrota total. Até que eu já tinha consultado com um médico para fazer a bariátrica quando eu tava com 80 quilos. Eu tava com 86 quilos e o médico falou, imagina, no máximo que eu te indicaria era um balão gástrico. Mas quando eu cheguei em Centro Itarará, eu voltei nesse médico e ele topou me operar. E aí eu fui fazer a bariátrica, que eu achei que seria a solução da minha vida. E fui pra mesa de cirurgia em 2016. Eu acho que, se eu não me engano, foi junho ou julho. Eu acho que foi julho. Junho. Ah, eu não lembro a data, gente. Eu sei que foi 2016. E aí, em 2016, eu fiz a bariátrica. Foi tudo bem. Eu tive algumas complicaçõezinhas, mas sobrevivi de boa. E aí, a partir desse momento, a gente começa a perder peso. Pra mim, já no terceiro mês, eu tive platô, que é quando você para de perder peso e você estaciona. Eu comia super pouco, quase nada, e mesmo assim eu tive platô. Eu tive umas complicaçõezinhas, então assim, o que era pra ser só 15 dias de repouso acabou virando 3 meses, um mês acho que eu fiquei de repouso, eu fiquei um pouquinho a mais de repouso. Eu tive perda de sangue, muita perda de sangue na cirurgia e tal, e enfim, né, eu tive algumas complicaçõezinhas na cirurgia, mas nada grave. E a minha recuperação foi um pouco mais lenta. Eu tive platô no terceiro mês, no sexto mês. O platô é quando você para de emagrecer, né? Não engordei, mas tipo assim, eu não emagrecia mais. Eu tive que começar a fazer atividade física, eu tive que começar a fazer um monte de coisa. E com 6 meses de bariátrica... Não, 6 meses nada. Acho que 3 meses depois que eu tava operada, eu tava fazendo faculdade e comecei a trabalhar. Então a vida começou a ficar muito corrida, porque quando você faz a cirurgia, você tem que comer regradinho. Você tem que comer direitinho, as porções direitinho. E tem doping, se você não come, cai o açúcar no sangue, então dá um mal-estar também. Enfim, era um saco que eu saía de casa às 6 horas da manhã, 6 horas não, umas 8 horas da manhã com sacolas. Eu tinha material da faculdade, porque eu trabalhava direto pra faculdade. Eu tinha todas as marmitas do dia todo. E eu tinha mais as coisas do trabalho e tudo mais. Enfim, foi uma época bem crazy da minha vida. Mas eu lembro que eu consegui, assim, me organizar pra
né, comer direitinho e tudo mais, os platôs e dadadã. Vamos ao que interessa, números. Eu operei mais ou menos com 112 quilos, acho. Eu lembro que eu cheguei no 117, mas eu tive que perder um pouco de peso antes da cirurgia. Eles pedem pra gente perder um pouco de peso. E aí o meu peso mínimo foi 67 quilos, o que não estava bom pra mim. Eu queria, na verdade, chegar nos 50 quilos. E quando eu cheguei nos 67 quilos, rapidamente eu comecei a voltar a engordar. Eu, no primeiro ano de bariátrica, eu lembro que eu consegui segurar bem meu peso. O ano de 2017 foi um ano ainda tranquilo com relação a isso. Mas em 2018 eu voltei a engordar. Eu hoje em dia tô 13 quilos acima do peso. Eu precisava perder isso. Na verdade, assim, a médica falou que se eu conseguisse ficar nos 70, no máximo 75 já tava legal. Nesse daí, entendeu? Eu tô conseguindo me controlar mais ou menos aí. Eu queria chegar nos 70 de novo, porque 70 é um peso legal, assim, que eu me sinto bem. Eu sei que não é o ideal. Ideal pra mim mesmo era chegar nos 60 quilos. Mas, né, gente, são sonhos. Se com a bariátrica eu não conseguir, imagine sem, né? Por que que eu voltei a engordar? Porque eu como, gente. Eu não tenho problema nenhum. A minha irmã fez a cirurgia também. Minha irmã tá super magrinha. Mas a minha irmã tem uma série de dificuldades. Ela teve problema no estômago. Ela teve uma gastrite bem forte. Que virou quase uma úlcera. Não, virou uma úlcera. Minha irmã teve uma gastrite tão forte que virou uma úlcera. Minha irmã tá super magra, mas ela não se alimenta bem. Ela não é tudo que ela consegue comer. Ela passa mal com um monte de coisa. Já eu não, meu amor. Eu como as coisas e fica tudo bem. Eu fiquei um ano sem comer doce nem beber álcool. Foi excelente. Não deveria ter experimentado, porque a partir do momento que você começa a comer e fica bem, dá ruim. Dá ruim no sentido que você volta a comer, entendeu? Eu voltei a comer açúcar, eu voltei a beber. E eu gosto muito de beber, que é uma coisa ruim, né? Não sei, né? Não, nem pra todo mundo. Do jeito que eu bebo que não é legal, né? O certo seria, depois da bariátrica, eu nunca mais tomar refrigerante, nem comer nada de açúcar, nem comer massa, seguir aquela dieta lá direitinho e me exercitar pra me manter magra e saudável. Entretanto, eu como super bem, eu como doce, eu não como tanto doce que nem eu comia antigamente, tá? Depois da cirurgia a gente tem dumping. Dumping é quando você come açúcar, ele metaboliza muito rápido e dá um mal-estar, assim, sabe? Uma tremedeira, uma coisa ruim. E eu tenho esse dumping também quando eu fico muito tempo sem comer. Então minha glicemia cai muito rápido. Então geralmente quando eu fico assim 2 horas sem comer nada, eu tenho essa queda de açúcar que me faz me sentir muito mal. Mas eu não tenho problema nenhum de estômago. Eu não tenho rejeição a nenhum alimento. Não tem nada que eu como e passa mal. Porque tem gente que come algumas coisas e passa mal. Eu não tenho esse problema. O que eu entendi pós-bariátrica? Primeira coisa que eu entendi, tô aceitando isso. Esse momento da pandemia é um momento que eu estou me informando muito. Eu tenho seguido muito pessoas que falam sobre gordura, gordofobia, body positive e aceitação. Eu tenho trabalhado muito aceitação. Por que eu estou trabalhando muito aceitação? Porque eu entendi que eu nunca vou ser magra, gente. Eu nunca fui magra e eu nunca vou ser magra. Não é a minha realidade ser magra. Infelizmente... pra mim, né, que sou cria dos anos 80, que na minha cabeça uma mulher ideal e bonita era ser magra, eu vou ter que aceitar isso aí, porque não vai estar dando. Hoje, na minha cabeça, como funciona? Eu quero ser uma pessoa saudável. Aqui em casa a gente come super saudável. O meu marido, ele não faz... A gente tem cortado carne, a gente come pouquíssima fritura e a gente tem tentado se exercitar. E isso é a fórmula para uma vida saudável.
A gente fez exame de sangue agora, vamos levar pra médica pra ver o que ela tem a dizer. Mas eu acredito que está tudo ok, tudo controlado. E é nisso que eu vou basear a minha vida. Não adianta, gente, eu não vou ser uma pessoa magra, infelizmente, pra mim. E eu vou ter que me aceitar do jeito que eu sou. E não é fácil, não é uma coisa bacana pra mim é uma coisa muito difícil. Esse vídeo é um vídeo que eu quero fazer desde o começo do canal e eu estou protelando, não é protelando a palavra que eu quero, eu estou adiando esse vídeo desde o começo, porque é um tema que eu sou bem sensível. O meu peso é um tema que me incomoda muito, mas eu estou aprendendo a aceitar isso. E eu acho assim que é muito importante para você que tá acima do peso parar de ter a meta de emagrecer. Ser magra não é sinônimo de ser saudável. Conheço um monte de gente magra que tem um monte de doenças. Gente magra também morre do coração. Então a gente precisa desconstruir esse elo que tem entre a gordura e a falta de saúde. A falta de saúde, você não ser saudável, ele está relacionado com hábitos não saudáveis. Pessoas fumantes, pessoas que comem em excesso, comer muita tranqueira e não se exercitar. Isso é uma bomba, gente. Isso em algum momento seu coração vai dar um piripaque. E isso pode acontecer com uma pessoa gorda ou magra. Então eu tô começando a entender isso. Meio tarde, né? Mas enfim, eu sou cria dos anos 80. Nos anos 80 os moldes de beleza era ser magra, os moldes de saúde era ser magra. Eu cresci ouvindo isso. Então isso tá muito profundo isso tá muito intrínseco na minha mente. Então vai ser uma coisa que eu tenho certeza que vai ser difícil de eu me libertar. Mas com bastante estudo, ouvindo outras pessoas e conversando sobre o assunto, eu chego lá. E eu convido você que também está acima do peso, também tem sobrepeso, a fazer essa análise, pensar sobre esse assunto. Vamos conversar sobre esse assunto e vamos e vamos aceitar esse corpinho do jeito que ele está. Rossussuda, gente. Fazer o quê? Essa é a minha realidade. Eu espero ajudar alguém, eu espero que alguém que ouça esse vídeo entenda que tá tudo bem, está acima do peso, está tudo bem. E eu quero muito agradecer quem ficou até agora. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.